Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês estão vendo esse vídeo. Eu vou falar um pouco da minha proposta, do meu protótipo, né, do projeto de mestrado, que eu vou apresentar para vocês o script que eu estou usando. É uma linguagem de programação em Python, onde eu executo diversos comandos, né, dentro do meu script para possibilitar uma análise, né, da imagem da folha do pulgão, de forma a fazer uma avaliação dessa quantidade de pulgão para dizer, né, o nível, né, de infestação que está acontecendo, e com isso eu ter uma avaliação de forma automática, mas que tenha pelo menos um padrão. Por que isso, né? Teve-se uma demanda quanto a essas avaliações feitas de forma manual, né, de forma o ser humano, né, fazendo essas avaliações, né, como é o jeito mais popular, assim, que a gente conhece. E a gente sabe que o MIP, né, o manejo integrado de pragas, no sistema do MIP em si, a amostragem, né, o monitoramento, né, que a gente faz, no caso, para ver essa quantidade de praga, no caso eu estou trabalhando com o pulgão, que é o Melanapis sorghum, é o pulgão amarelo, né, do sorgo. A gente sabe a importância desse monitoramento, dessa quantificação, né, dessas avaliações, para possibilitar tanto o produtor quanto estandes experimentais, né, ter um controle desse nível de infestação de forma que eu não tenha uma variação, porque o que estava ocorrendo era essa variação das análises feitas por pessoas diferentes, ou até mesmo pela mesma pessoa, feita no mesmo dia e tudo mais. Então esse script tem esse objetivo de entrar nessa questão do monitoramento dessas análises de infestações, para tirar amostras, né, de forma que eu tenha um padrão. Por mais que eu possa ter um erro, eu vou ter um padrão pelo menos, né, na variação. Então aqui são minhas bibliotecas usadas, dando destaque para CV2, né, que a gente chama que é o OpenCV, que é crucial, o Pandas para análise, tudo que referente a uso de dados, né, em programação no Python a gente usa Pandas, e o NumPy também é muito importante. Bom, primeiro eu estabeleço algumas funções aqui para calcular a porcentagem da área infestada, que é muito importante, né, que é basicamente o que eu quero, mas vocês vão ver que eu vou dar vários passos de segmentações para que eu aumenta a assertividade, né, desse script em fazer essa avaliação. Aqui eu vou só uma funçãozinha para eu exibir a imagem e os textos, né, que vão estar nas minhas avaliações, né. No caso eu tenho duas imagens, dois exemplos. Aqui eu crio o data frame, que é nada mais que ele vai me dar uma caixa de texto, né, uma tabela com essas colunas, de forma que eu consiga ver dentro do meu software, não preciso ficar gerando planilhas de Excel todas as vezes que eu testar. Aqui é o caminho do meu arquivo. Vou aqui ter alguns passos, que eu crio uma lista. Aqui eu já vou ler os arquivos dentro do diretório, porque eu tenho uma pasta, e dentro dessa pasta eu vou ler todas as imagens que vão ter o formato JPG, formato JPEG e formato PNG, de modo que o script leia todas e consiga avaliar todas que estão dentro do diretório. Por exemplo, eu vou para uma casa de vegetação, tiro 100 fotos e analiso essas 100 fotos e ele vai me dar o resultado das 100 avaliações. Aqui eu vou criar o caminho completo, né, para o arquivo. Aqui eu leio a imagem, vou exibir a imagem original para ter um controle dessas segmentações. Depois eu aplico uma escala de cinza, o filtro de suavização, né, que é o Gaussian Blur. Aí eu aplico mais técnicas de segmentação, que é o Threshold. Eu aplico um filtro morfológico, que vai remover os ruídos e isolar os objetos, que é o nosso objetivo principal aqui, né, que é isolar os objetos para a gente saber o que é pulgão e o que não é. Eu faço um cálculo de distância euclidiana, que é muito importante também para técnicas de segmentação para análise de imagem. Eu crio uma threshold na imagem de distância para criar uma imagem binária, para facilitar também a minha vida na questão de alguns casos, eu posso ter imagens que trabalhar com ela de forma binária é bem mais interessante. Aqui eu aplico o algoritmo de watershed, que é um algoritmo muito interessante para localizar objetos na imagem, né? O watershed é como se fosse cachoeira em inglês, né? Então
ele vai meio que imagina uma água e todo objeto que ele achar, essa água vai correr para dentro do objeto. É mais ou menos esse um funcionamento assim de forma abstrato. Aqui eu encontro os controles, né? Eu faço algumas equações aqui também para encontrar a nervura central da folha. Que, por exemplo, quando for feito no campo, muitas vezes a gente não é difícil ter um controle do ângulo da foto que a gente vai tirar, né? Mas então essa nervura central foi feita com o intuito de achar essa nervura, e a gente sabe que na literatura diz que o pulgão está sempre próximo da nervura, né? A área de infestação, e da nervura ele vai aumentando. Então o que eu fiz? Peguei a média de área foliar, né, do sorgo, tanto sorgo biomassa, sacarina, né, forrageiro. Peguei a média mais ou menos dessas folhas e fiz um cálculo para que sempre trace uma linha em torno dessa nervura central da folha, dentro desse tamanho médio que eu achei. Aqui eu vou determinar essa posição, né, da nervura central. Aqui é muito interessante que eu vou definir minha Region of Interest, que é o ROI, né, a região de interesse ao redor dessa nervura central. E só abrindo um parênteses, que o objetivo final desse trabalho é eu treinar esse algoritmo usando redes neurais ou modelos de convoluções. Eu não sei a técnica exata ainda, mas a gente vai entrar em consciência em qual técnica eu vou usar para eu treinar esse código de modo que ele consiga adaptar a diferentes ambientes, né, diferentes condições. Por exemplo, a princípio a gente vai tirar fotos com a folha padronizada, né, a distância, o segmento da folha, né, o ângulo. A gente vai aumentar gradativamente, às vezes até o número de pulgões, para ver se consegue diminuir essa variação e tudo mais. E no final nós vamos treinar esse script de modo que ele consiga fazer análise em diferentes condições de distância, de angulação, até de resoluções também, que a gente vai ver aqui posteriormente que tem um cálculo que eu vou usar a resolução da minha câmera, né, que é muito importante, porque todo celular, toda câmera tem uma resolução diferente. Então é bem interessante a gente estar possibilitando a variação dessas resoluções, dessas distâncias, enfim. Então eu defino essa Region of Interest, que eu coloco aqui aproximadamente esse valor, que é 12 centímetros transformado em pixel. Após isso eu vou selecionar os contornos dentro dessa região, converti um valor que eu achei médio do pulgão para pixel, considerando uma resolução de 300. Aqui dentro do código a gente pode ver que é possível alterar essa resolução dentro da equação. Então após isso eu vou definir, né, mais alguns parâmetros, a distância de contorno e tudo mais. Aqui eu converto a imagem para espaço de cores HSV, né, que inclusive eu trabalhei no TCC com análise de cores, né. A gente viu que muitas vezes você fazendo essas transformações para outras bandas de cores, você consegue analisar de forma mais assertiva alguns parâmetros, principalmente quando você vai fazer uma análise de cor, que é algo que eu vou fazer aqui posteriormente, que eu vou identificar, né, eu coloco dentro da banda de cores o amarelo e branco ali, amarelo ao branco. Então eu identifico tudo que é mais ou menos dentro desse parâmetro, dessa banda, nesse espaço de cor que é o HSV, para que eu consiga ter mais uma etapa de segmentação e identificação desses pulgões, né. Aqui eu crio a máscara, eu aplico a máscara na imagem original para eu ter a diferença, né. Depois eu retorno essa imagem a RGB para continuar as minhas etapas de segmentações. Eu vou encontrar esses pulgões, né, nas imagens destacadas e desenho os pulgões, essas imagens, para eu ter um parâmetro, né, que eu vou seguir para que eu possa identificar. Aqui eu vou fazer, depois disso, uma estimativa, né, da quantidade de pulgão como margem de erro. O objetivo do trabalho também é sempre estar reduzindo essa margem de erro que a gente vai ir testando, né. A gente vê que às vezes a folha tem muito pulgão, por exemplo, tem 400, 500 pulgão, e a gente vai fazer uma variação que vai variar lá o número de pulgão em 40, em muitos casos 50. Então a gente vai tentar trabalhar para diminuir essa margem de erro. E aqui no caso todas as classificações feitas, né, que eu vou, após rodar esse script nas imagens, ou ele vai me dar essas classificações, que por exemplo, nível 0 eu vou ter uma folha saudável, vou ter ausência de pulgões. Nível 1, vou ter presença de até 5 pulgões, folhas com baixas infestações. É sabido que, de acordo com a circular técnica da Embrapa, o número de pulgão
para a gente estar entrando com o controle é bem baixo, pelo menos pelo que eu vi. Então, por isso que eu mantive esse segmento aqui de contabilizar essa pouca quantidade, mas é algo que pode ser mudado também posteriormente. Porque o pulgão tem um ciclo muito curto, né? Se não me engano, ele tem um ciclo de 6 dias, então é bem rápido. Então, se você não consegue identificar esse pulgão cedo para entrar, né, ali no nível de controle, posteriormente fica muito complicado para você controlar na sua área. Então, eu optei por esse modelo, mas é um modelo que 90% de chance de ser alterado ao decorrer do trabalho, aceitando sugestões e tudo mais. E aqui eu faço a classificação até o número de 50, que por enquanto é o que eu falei, o número de controle, o nível de controle está nos 50 pulgões. Aqui eu vou adicionar os resultados na minha lista, né? E vou criar um data frame com os resultados que vai dar minha constatação, que é uma variação, né? Então aqui eu exibo o data frame no final e vou rodar o meu script. Bom, aqui rodando o script, eu vou ter imagem original, certo? Essa imagem com infestação bem alta, a gente consegue ver aqui. Aqui algumas etapas de segmentação que eu mostrei a imagem para vocês verem como funciona. Aqui a gente vê que tem, como eu falei, tem alguns erros. Às vezes ele vai identificar uma parte da nervura como um pulgão, então a gente vai tentar reduzir isso ao máximo também. Aqui já a imagem, outra imagem, né, com a folha com menos infestação. E aqui as etapas de segmentações nessa folha com menos infestação, né, que quase zero praticamente a infestação. Então aqui ele deu, né, nível 7, presença de mais de 50 pulgões. O script falou que tem 340, 378 pulgões, né, mas eu acredito que tem uns 400 pulgões, então tem uma margem de erro considerável aqui, pelo menos nessa variação que ele fez, mas ele conseguiu classificar que foi uma folha com infestação severa. E aqui do nível até 5 pulgões, né, talvez ele achou um pulgão e classificou talvez um beirado aqui da folha como outro pulgão. Então ele deu 2 pulgões, que é baixa infestação de qualquer forma. E por enquanto esse é uma proposta que eu tenho, né, do meu trabalho. E espero que esteja claro algumas coisas. Eu também aceito sugestões de como fazer, do que fazer, da metodologia, né, do que vai ser feito. E é isso. Até mais, pessoal.